Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A solubilidade de um gás em um líquido aumenta quando elevamos a pressão do gás sobre o líquido e também quando reduzimos a temperatura do líquido. Considere espécies de peixe que necessitam para sua sobrevivência de elevada taxa de oxigênio dissolvido na água. Admita 4 lagos A, B, C e D com as seguintes características. Pessoal, antes de mais nada, o que a gente tem que ter a noção? Vou colocar algumas informações aqui no lado para a gente conseguir fazer a análise de todas essas características e responder de forma correta. Pessoal, então vamos analisar o que aqui, ó? Uma coisa, quanto maior a minha altitude, menor é a minha pressão. Então isso significa o que, pessoal? Quanto menor a minha pressão, menor a solubilidade do meu gás. Tá? Então vamos fazer uma análise bem aqui, ó. Rapidinho aqui, ó. Então se eu tenho uma pressão baixa, eu tenho uma menor solubilidade dos meus gases. Eu tenho uma pressão menor, eu tenho uma exigência menor ali do meu gás sobre a superfície da minha, no caso aí a água, do meu solvente. Então, menor a pressão, menor a solubilidade. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Pois muito bem, então vamos lá. Isso referente à pressão. Agora, pessoal, a temperatura também que a gente tem que ver. Quanto menor a minha temperatura, maior a minha solubilidade. Tá vendo que é o inverso? E quanto maior a minha temperatura, menor a minha solubilidade. O que isso quer dizer, pessoal? Então é a mesma coisa, pensa, eu sempre utilizo esse exemplo que é para a gente ter uma noção. Nós temos uma garrafa de Coca-Cola. Vamos pensar duas garrafas de Coca-Cola fechadas que nunca foram abertas. Uma está na temperatura ambiente, outra a gente pegou diretamente da geladeira, então está gelada. Quando a gente abre, qual vai espumar mais ou qual vai soltar mais gás ali? O gás carbônico preso ali na Coca-Cola. A que estiver na temperatura ambiente. Por quê? Porque está numa temperatura mais elevada. Então, a energia cinética das minhas moléculas é maior. Consequentemente, ela vai sair com mais facilidade. Por isso que eu falo, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do meu gás. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. Prende ela mais ali, tá bom? Então vamos ver, nós temos aqui 4 lagos. Lago A, B, C e D. Ele fala, altitude H, ele não está me dando nenhum valor, tá? Então nós temos uma determinada altitude. E uma temperatura que ela fala que é maior que 0 graus, mas pode ser 1, 2, 10, 20, pode ser independente, tá? Então vamos adotar 10 só para a gente ter uma noção. E a altitude com 1 mesmo, H, igual a 1. Só para a gente ter uma noção. Então, pessoal, no lago A nós temos uma altitude H e uma temperatura T, supondo que seja 10 graus Celsius. Só para a gente colocar aqui no caso, é isso que a gente vai adotar, tá? Vou colocar aqui, ó, adotar. Só para a gente ter uma noção. Vamos colocar a altitude igual a 1 e a temperatura igual a 10 graus Celsius. Tá falando que é maior. Então, pessoal, eu tenho altitude 1 e temperatura T, que é 10 graus. Então, vai ter uma certa solubilidade o meu oxigênio na água aí, no lago A. Vamos analisar a B. B, eu tenho uma altitude 2H. Se eu tenho uma altitude 2H, é o dobro da minha altitude.
Mas olha uma coisa extremamente importante aqui, ó. Lá embaixo ele está falando, sabe-se que quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Então, quanto mais altitude eu tenho, menor a minha pressão. Tá legal? Então, pessoal, eu tenho uma pressão menor aqui no lago B. Se eu tenho uma pressão menor, a minha solubilidade vai ser inferior. Então, no lago B, em relação ao lago A, o lago B, os peixes teriam mais dificuldades aí nesse caso de sobreviver, porque eu tenho uma menor solubilidade do que no lago A. Vamos adotar agora o lago C. Tá? Até ele fala aqui, ó, os peixes teriam maior chance de sobrevivência. Em qual dos lagos? O A ainda está ganhando. B não teria, porque em relação a A, ele teria mais chance no A. C, altitude H, mesma altitude do lago A. Beleza, até então mesma coisa. Só que a temperatura, pessoal, é 2 vezes maior. Então, se fosse supondo 10 graus, como a gente está adotando aqui, aqui ele teria 20 graus. Então, quanto maior a minha temperatura, menor a minha solubilidade. Então, o lago A ainda teria maior chance de sobrevivência. E o lago D, pessoal? Eu tenho 2H, já tem uma altitude maior, porém minha pressão é menor. Então já teria uma menor solubilidade. E 2T, pessoal, teria o dobro da temperatura. Solubilidade ainda menor do que todos os outros lagos. Tá vendo? Como tanto a altitude, que no caso aí é a pressão, quanto a temperatura vai influenciar demais na solubilidade do oxigênio na água. Então, a gente descartaria o lago D, o lago C e o lago B. Só deixa eu riscar aqui, ó. Então, em qual lago os peixes teriam mais chance de sobrevivência? No lago A. Certo, pessoal? Tá vendo que eu fiz explicando tudo passo a passo para a gente não cometer nenhum tipo de erro na hora da interpretação. Por isso que eu adotei alguns valores. Só coloquei valores para a gente ter mensurar isso, tá? Essas afirmações aí, essas características, vamos dizer. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!